Juízes capítulo 6, versículos do 12 ao 15. Quem encontrou diz amém. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença nesta noite, mais uma vez reunidos no teu nome. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a tua igreja, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra, e possamos, ó Deus, ser alimentados, edificados, confortados pela mesma, e que a tua palavra ela venha a produzir, Senhor, em nossa vida resultados positivos, que ela possa nos tornar melhores, mais fortes e mais confiantes em ti, na certeza, Senhor, do teu cuidado para com a vida da tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje estamos concluindo uma série de 3 mensagens baseadas no tema buscando a cura para as feridas da alma. E nesta noite nós iremos falar um pouco acerca da enfermidade da alma que surge através de complexos. Nós lemos uma passagem bastante conhecida, um texto que nos fala acerca do encontro do anjo do Senhor com Gideão. Essa narrativa bíblica se passou em Israel, numa época em que não havia rei ainda em Israel, e a nação era governada por juízes. E por isso o nome do livro, o livro dos juízes, né? Porque foi um período de domínio, de administração por parte de homens chamados de juízes, que julgavam a Israel. Época de crise espiritual, época em que Israel estava muito fragilizado espiritualmente, e por conta disso, de vez em quando, Deus permitia algumas provações, algumas dificuldades, que levava o povo a se aproximar mais de Deus. Quando Deus dava o livramento, quando Deus abençoava, o povo novamente fugia da presença de Deus, se afastava. E parece que o ser humano ele tem uma tendência a isso, né? Ele tem uma tendência a oscilar na vida espiritual. Claro que isso não é regra, mas muitas pessoas vivem uma vida espiritual muito oscilante, quando na verdade não deveríamos agir dessa maneira, dessa forma. E Gideão, meus irmãos, ele surge no cenário bíblico exatamente numa época como essa. Israel
novamente oprimida pelos midianitas, uma nação que havia subjugado Israel e perseguia fortemente a Israel. Para se ter uma ideia, nessa época, os midianitas, eles roubavam tudo que Israel produzia. Israel plantava, quando ia colher, eles roubavam a colheita e deixavam o povo na miséria mesmo, passando necessidades, passando fome. Isso levou a algumas pessoas, inclusive Gideão, a tomar algumas medidas estratégicas para guardar o pouco que tinham. Então Gideão havia plantado um pequeno campo, não foi muita coisa, mas aqueles grãos que ele colheu, apesar de serem poucos, corria o risco também de perder. Então ele leva os grãos para o lagar. O lagar é um lugar pequeno, fechado, apertado, utilizado para espremer uvas e produção de vinho. E não era comum se malhar trigo no lagar, o trigo se malhava na eira. A eira era um lugar amplo, aberto, inclusive com a facilidade de o vento poder separar o grão da palha. Então tinha que ser um lugar ventilado, arejado. Mas Gideão, temendo perder, temendo que fosse roubado aqueles poucos grãos, ele vai malhar o seu trigo no lagar. E ali, escondido, com medo dos midianitas, assustado, por que não dizer apavorado, não é? A situação era crítica, os roubos, as pilhagens eram praticamente diários, eram constantes. Tudo que se tinha, os midianitas roubavam. Daí aquele cuidado todo para não perder o pouco que havia produzido. E Gideão, meus irmãos, estava escondido, exatamente por medo dos inimigos, por medo dos midianitas. No entanto, analisando aqui o perfil de Gideão, nesse encontro que ele tem com o anjo do Senhor, nós podemos perceber, através das atitudes de Gideão, através do seu comportamento, da forma como ele reage diante das palavras do anjo do Senhor, que Gideão era um homem, de certa forma, complexado. E nós vamos observar isso exatamente por conta dos sintomas normais, naturais a uma pessoa que sofre de complexos, principalmente complexos de inferioridade. Observe que no encontro do anjo do Senhor, a primeira coisa que o anjo do Senhor diz a Gideão é o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Vai começar de valente. Gideão não tinha nada, né? Ele estava escondido, com medo, né? Então já aparece uma aparente contradição entre aquilo que o anjo do Senhor diz com a real situação. Na verdade, Gideão não estava de modo algum numa situação em que pudesse ser chamado ou ser visto como um homem valente. Era mais natural, mais simples, vamos dizer: o Senhor está te vendo covarde, não é? Medroso. Não, o Senhor é contigo, varão valoroso, em algumas versões, homem valente. Aí Gideão tomou susto. Esse homem, ele de imediato não reconheceu que é o anjo do Senhor. Deve ter pensado: esse daí não sabe o que está se passando aqui em Israel, está confuso, não sabe do que se trata. Por que eu estou aqui escondido nesse lagar, malhando essa pequena quantidade de trigo? Então qual é a resposta de Gideão ao anjo do Senhor? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Observe bem a colocação de Gideão no versículo 13. Nós temos aqui, meus irmãos,
o retrato de um homem que tinha dúvidas quanto ao cuidado de Deus. Gideão, na verdade, ele não tinha essa convicção toda de que Deus de fato estivesse com ele. E pessoas complexadas, meus irmãos, agem dessa forma. Há pessoas que você encontra muitas vezes por aí, lamentando, lamuriando, não é, reclamando da vida. E pessoas crentes às vezes murmurando. E você escuta a pessoa, depois de ouvir, você olha, tenha paciência, né? Deus vai agir. O Senhor vai entrar com providência na tua vida. Tenha calma, é só uma fase, é só um tempo. Aí a reação dessas pessoas, em vez de ser uma reação positiva àquilo que você falou, não, é totalmente contrária. Há pessoas que dizem, eu não acredito mais que Deus vai fazer alguma coisa, né? Já faz muito tempo que eu estou esperando, Deus me abandonou, eu fui entregue à minha própria sorte, Deus não está nem aí para mim. Porque pessoas que têm complexos, meus irmãos, nem sempre esses complexos, eles são apenas em relação a outras pessoas. Muitas vezes um sentimento de rejeição da parte de Deus em relação a essas pessoas, elas sentem e se sentem de fato rejeitadas por Deus. Principalmente quando olham para outras pessoas, que aos olhos delas são pessoas que parecem ser mais abençoadas. Ah, fulano é abençoado, fulano tem isso, tem aquilo, consegue as coisas muito rápido. E por que eu não consigo nada? Nada que faço dá certo, tudo que vou fazer dá errado. Parece que Deus não está nem aí para mim. Meus planos, Deus não aprova, Deus não confirma. E se sentem totalmente rejeitadas por Deus. E é incrível como há crentes que se sentem assim. Quando na verdade, meus irmãos, a despeito de qualquer situação que nós venhamos a viver ou a passar, do que falte ou do que tenhamos sobrando, da doença, da saúde, problemas ou não, independentemente de qualquer circunstância, de qualquer coisa, nós nunca devemos colocar em dúvida o cuidado de Deus para conosco. O cuidado de Deus para com os seus filhos, ele não está diretamente ligado ao que nós passamos ou ao que nós vivemos. Muito pelo contrário, existem situações que são totalmente alheias, estranhas a nós, e que nós passamos às vezes, enfrentamos às vezes, não compreendemos, não entendemos o porquê, mas até a luta, até a tribulação que muitas vezes nós temos que passar, faz parte do controle de Deus sobre a nossa vida. Nós nunca devemos duvidar, questionar o cuidado de Deus. Mas às vezes agimos assim. E há pessoas que se sentem tão inferiores em relação a outras. E não estou falando só em relação apenas aos irmãos, mas muitas vezes, como eu já disse, em relação a Deus mesmo. Aquele crente, meus irmãos, que às vezes chega na igreja e você olha para ele, ele já tem a cara de desanimado. Ele não se envolve com nada, ele não participa de nada, sabe? Nada é para ele. Quando se faz uma proposta, quando se quer fazer algo por ele, ele diz logo assim, quem sou eu, né? Sai para o irmão fulano, sai para o irmão cicrano, sai para quem, né? Eu. Aí é o complexo aí de Mefibosete, não é? Que chegou lá para Davi e disse, quem sou eu para olhar para mim um cão morto? Tem gente que se sente assim, um cão morto. Para que serve um cão morto, meus irmãos? Para que serve? Para nada, não é? Para nada. O cão até pode ser útil vivo, né? Mas depois que morre, ele pode ter sido o cachorro mais feroz, mais valente, mais leal ao seu dono. Morreu, pronto. Era assim que Mefibosete se sentia quando o rei mandou chamar na presença dele. Ele chegou diante do rei e disse, olha, eu resolvi fazer algo por ti, né? Lembrei de uma promessa que eu fiz ao teu pai, Jonatas, e também ao teu avô, e Saul,
de repente resolvi cumprir a minha promessa e eu vou te restaurar. Eu vou te colocar numa posição privilegiada, vou devolver todos os bens da tua família. Aí Mefibosete cai de joelho: Senhor, quem sou eu? A bênção chegou, ele não queria receber. Se sentia tão inferior que não se achava digno de receber nem aquilo que por direito era dele. Davi não estava dando a ele nada mais além do que pertencia a ele. Estava devolvendo aquilo que lhe foi tomado, tirado, mas que por direito pertencia a Mefibosete. Mas até isso ele se achou indigno de receber. E às vezes Deus quer abençoar o crente, quer ajudar, mas você se sente tão inferior diante de Deus, que quando você vai pedir algo ao Senhor, já pede com medo, né? Senhor, eu estou com vontade, mas não sei se eu mereço, né? Meu irmão, o que é que você merece? O que é que Deus nos dá porque nós merecemos? Me diga aí. Arrisca dizer alguma coisa aí. Porque nós não merecemos nada. É a vontade graciosa, é a misericórdia de Deus em ação. Por menor que seja o favor de Deus em relação a você, você não merece. Por mais insignificante que seja algo que Deus faz por você, não é porque você merece. Ele nos dá porque Ele é misericordioso. Vindo de Deus, até aquilo que parece não ser nada, é muita coisa. Porque vindo de Deus, é sinal de que de mim eu não tinha como conseguir. Teve que vir do Senhor. Olha só a reação da mulher Cirofenícia, quando vai ao encontro de Jesus, pedindo pela libertação, pela cura da sua filha. Ela sabe que Jesus está na cidade. Jesus vai até aos confins da Galileia, a extrema, os limites da Galileia com a Síria, e chegando ali, era fronteira, um lugar até desprezível, porque a Galileia não era vista com bons olhos pelos judeus, né? Era uma região, por fazer fronteira com a região dos gentios, era uma região desprezada, a Galileia. E qualquer coisa vindo da Galileia não era coisa boa, na visão dos judeus, né? Nazaré ficava na Galileia. Quando Natanael soube que Jesus, o Messias, vinha de Nazaré, aí se pode, porventura, vir alguma coisa boa da Galileia, né? Sabe que esse Messias aí presta mesmo? Porque ele veio da onde? Não, ele veio da Galileia. Tenho minhas dúvidas, porque vindo da Galileia, aí Jesus vai para lá, escondido, para não ser reconhecido, porque ele queria descansar do enxame das multidões que lhe seguiam. Ele estava cansado, exausto, e deu instruções aos discípulos, dizendo: olha, não digam a ninguém que eu estou aqui. Eu não sei como a mulher descobriu. Ela morava além da fronteira. Ela atravessa a fronteira para a Galileia e vai à terra de Jesus. Quando ela vê Jesus, começa a clamar por misericórdia. Jesus age com indiferença. Ele continua andando, não dá a mínima. Ele sequer se vira para olhar para a mulher. E a mulher continua seguindo, né, uma certa distância, seguindo e clamando, pedindo misericórdia ao Senhor. Aí os discípulos começam a se incomodar: Senhor, manda essa mulher para casa logo, ela está perturbando já, está incomodando, despede essa mulher. Aí Jesus se vira para ela e diz: o que foi, o que é que você quer? Ah, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, oprimida. Aí ele diz: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É lícito, é justo tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Quer dizer, botou a mulher mais baixa que ela já estava, né? Mas a mulher, reconhecendo a sua necessidade, e que vindo de Jesus, qualquer coisa que viesse, vindo dele, era mais do que ela poderia alcançar por si própria. O que foi que ela disse? Senhor, é verdade, eu sei, eu entendo, mas os cachorrinhos têm direito às migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu não quero nada mais do que as migalhas. Foi isso que ela disse. É só isso. Vindo de ti, até migalha é muito. Pelo menos as migalhas, Senhor.
Aí Jesus olha para a mulher e a mulher se prostra dizendo isso e adora ao Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz: nem em Israel vi tanta fé. Vai, mulher, para casa, tua filha já está liberta. Imediatamente, meus irmãos, a filha daquela mulher ficou sã. A mulher veio buscar algo de Deus que ela sabia que não merecia. E às vezes nós vamos ao Senhor, enquanto tem aqueles que já vão, não é, cheio de razão, né? Senhor, tu tem que me dar, eu reivindico, né? Eu determino, eu decreto, o Senhor é obrigado a dar, porque eu tenho garantias, não é? De que o Senhor não pode me negar aquilo que eu preciso, e bota Deus no canto da parede, meus irmãos, e fica bem pensadinho o negócio. É tipo assim, ou dá, né? Ou diz porque não dá. Aí já tem aqueles que vão humilde demais. Demais. Senhor, tu sabe que eu não mereço. Senhor, tu sabe que eu não sou ninguém. Senhor, tu sabe. Ele sabe, meus irmãos. Ele sabe exatamente o que você é. Sabe. Mas às vezes nós nos colocamos ainda mais inferiores do que já somos, né? E aí bota Deus tão distante, tão longe. Tem aquele irmão que vai orar e diz assim: Senhor, ó tu que habita os mais altos céus, né? Que estás nas mais altas alturas. Vixe, bota Deus tão longe, meus irmãos, sabe? Esquece que Deus está ali do lado dele, né? Vizinho, no coração talvez, quem sabe, ouvindo bem de pertinho, conhece de perto, conhece bem, aí olha como se Deus estivesse a milhares de quilômetros de distância. Deus está do teu lado, Deus está com você, Deus está ouvindo a tua oração, Deus é nosso companheiro, o Espírito Santo que habita em nós e que é a própria presença de Deus na nossa vida. Ele sofre conosco os nossos sofrimentos, Ele sabe exatamente como estamos. Então não precisa também se colocar mais inferior do que o que já é, não, meus irmãos. Tudo que recebemos é pela misericórdia de Deus, é pela graça dEle, a sua graça manifesta, revelada, pelo seu amor. Merecer, nós não merecemos nada. Mas há pessoas que se colocam assim, que reagem assim, e às vezes quando vem a crise, quando vem a luta, quando vem um problema, aí agem como se tivessem sido totalmente abandonados por Deus, e se colocam por vítimas em relação a Deus. Vítimas do desprezo de Deus, vítima da atenção do Senhor, do seu cuidado, são totalmente vítimas, né? Foi assim que Gideão reagiu. O que o Senhor? O Senhor está comigo? Ah, Senhor meu, duvido. Se Ele estivesse conosco, nada disso que está acontecendo teria acontecido. Gideão esqueceu que Israel colhia o que havia plantado. A nação estava em pecado, a nação estava em idolatria, a nação havia quebrado o pacto com o Senhor. Deus, Ele honra a fidelidade do crente, Deus, Ele honra o compromisso do crente. Agora, quando nós nos distanciamos de Deus, quebramos a nossa aliança com Ele, Deus também não tem nenhum compromisso conosco. Eu já disse isso aqui, me parece que na primeira quinta-feira que começamos a falar sobre esse assunto. Eu disse: olha, Deus não é obrigado a cumprir nem o que prometeu, se nós não fizermos nossa parte, porque a promessa dEle está condicionada à nossa fidelidade, à nossa obediência, ao nosso compromisso com Ele. Ah, porque o Senhor prometeu, vou fazer o que der na cabeça, e Ele vai ter que cumprir, porque Ele prometeu, né? Aí vai lá para a Bíblia, está escrito: Deus não é o homem para que minta, né? O filho do homem para que se arrependa. Ele não falou? Vai ter que cumprir. Negativo. Ele só cumpre se você também fizer a sua parte. A sua promessa está condicionada à nossa obediência. O que Israel passava, o que Gideão passava, nada mais era do que consequência da incredulidade, da rebeldia, da desobediência.
do próprio povo de Israel. Mas ele questiona: o Senhor está comigo? Conversa furada. Se ele estivesse conosco, nós não estava na peia, né? Quantos não agem assim? Ah, meu irmão, tenha paciência, é só uma fase. Vai nada, né? Vai não. Fulano de tal, Deus tem abençoado. Fulano de tal é visto. Fulano de tal é enxergado. Aqui ninguém me vê. Aqui eu não sou ninguém. Aqui eu não sou nada. Meus irmãos, nós somos exatamente aquilo que nós dissemos que somos. Certo? Se você diz que você não é nada, como é que você quer que alguém ache que você é alguma coisa? É? Se você mesmo se acha um nada. Não é? Tem gente que se acha um zero à esquerda. Ele se acha assim. Sabe? Eu não sei se é uma falsa humildade, ou se é de verdade, se pensa assim mesmo. Ah, não sou ninguém não. Aqui, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um carro, se eu fosse bonito, aí podia ser que alguém me visse. Mas tudo de ruim caiu em cima de mim. Não tem dinheiro, não tem nada, não tem bem, não é só feio. Sou nada. Bom, se você diz que não é nada, não espere alguém dizer que você é alguma coisa. Nós somos, as nossas palavras refletem aquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos. Se é isso que você pensa de você, se é isso que você acha de você, então você é aquilo que você pensa que é. Agora, se eu acho que sou alguma coisa, se eu acho que tenho valor, se eu penso algo de bom acerca de mim, pode dizer que eu não sou nada quem quiser. Isso não me atinge, não mexe comigo, porque eu sou aquilo que eu penso que sou. Você pode achar que eu não sou nada, que eu não valho nada, que eu não tenho nada, mas eu acho que sou alguma coisa, que tenho alguma coisa, e o maior bem que alguém pode ter, eu tenho, que é Cristo na minha vida. E aí, vai encarar? Está pensando o quê? Você até pode ter dinheiro, meu filho, mas se não tiver Jesus, isso aí eu tenho. Você tem? Tenho. Então pronto, você quer ser o que mais? Aí vem alguém e fala: você é o que na igreja? Não, eu não sou nada naquela igreja, eu sou só crente. Tem que dizer assim. E você acha pouco, se for crente de verdade mesmo, está achando pouco, Rapaz, olha, cargo eu não tenho, posição também não. Agora, tenho Jesus na vida e sou crente, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Meu nome pode não estar lá no data show, pode não sair no rodízio, mas está escrito no livro da vida, de lá não tem quem apague, certo? No rodízio passa uma semana, na outra sai. No data show, na hora que desligar, apagou. Mas no livro da vida não tem quem tire, e o meu nome está lá. E aí? Meus irmãos, acabar com esse negócio, sabe? De achar que não é nada, que não é ninguém, que não vale nada. Você é sim muita coisa, desde que comece por você a acreditar que você é. Se eu acredito que sou, se eu tenho certeza que sou, e de verdade, para valer também, não é com hipocrisia, não é achando que é aquilo que não é também, porque tem gente que pensa que é aquilo que não é, É você saber que é e ser de verdade. Eu sou crente, é crente, mas é de verdade mesmo, liberto, dá bom testemunho, tem certeza que o nome está lá. Então, meu irmão, está tudo bem, não precisa mais nada. Tudo o que de mais vier, é bênção acrescentada, é a misericórdia de Deus em ação. Tanto faz ter como não ter, o principal você já tem. E quando Jesus voltar, vai ficar tanta gente, conhecido, renomado, famoso, vai ficar. Mas vai subir, meus irmãos, tanto anônimo, tanto indigente, tanto desconhecido, E porque a gente não vai ter mais esse sentimento quando chegar no céu.
Mas se fosse ter, ia ter tanto crente assustado quando chegasse lá, surpreso. Rapaz, tu está aqui. Eu jurava que tu não vinha. Né? E talvez vai perguntar por alguém: tu já viu por aí o irmão fulano? Rapaz, já rodei tudo aqui no céu, não vi ainda ele. Mas será que ele não veio? Não vi ainda não. Eu não acredito não. Até eu vim, rapaz, né? Eu pensava que ele é o primeiro da fila. Isso não vai acontecer, meus irmãos, não vai, certo? Eu estou especulando que se isso pudesse acontecer, se fosse, muita gente ia se surpreender. Então, saiba que você tem um valor. E nunca esqueça que Deus jamais, em hipótese alguma, em circunstância nenhuma, a não ser que você dê motivo, Ele vai deixar de cuidar de você. Pode estar passando a maior luta, pode estar faltando tudo, pode estar, sabe, no fundo do poço, mas lá no fundo do poço, onde você está, Jesus está lá com você. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. A presença dEle é quem de fato faz toda a diferença na nossa vida. E qualquer situação que você venha a passar, ela pode mudar, ela pode ser revertida através da ação misericordiosa do Senhor na nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, Gideão, ele demonstra frustração com relação à sua origem, né? Ele diz assim, no versículo 15: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrai Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Tem gente, meus irmãos, que se inferioriza, às vezes por causa até da própria família, sabe? Porque não vem de uma linhagem pura, né? Não tem sangue azul, né? Aí às vezes é filho de pais, por exemplo, analfabetos, mas pessoas honradas, pessoas dignas, honestas, mas há filho que tem vergonha dos pais, porque os pais não sabem falar direito, porque não tem cultura, não tem conhecimento. Quantos filhos não agem assim? Quantas pessoas até não se envergonham de se identificar, de dizer de fato quem são, porque tem vergonha da sua origem, de onde veio, sabe, de onde saiu. Gideão, ele questiona a escolha de Deus, porque segundo ele, Deus iria escolher alguém, talvez da linhagem sacerdotal, né? Talvez, sei lá, filho de algum juiz que já houvesse julgado Israel antes dele, talvez de um dos anciãos de Israel, de um patriarca assim renomado. Mas ele, meu Deus, e olha que Gideão sabia muito bem quem é a sua família. O pai de Gideão, meus irmãos, havia construído um ídolo na casa dele, certo? E havia se desviado, o pai dele estava desviado. Na frente da casa, no pátio, tinha lá uma escultura a um deus pagão. Inclusive Gideão depois é que vai lá e bota no chão, né? Bota no chão. Por isso seu nome é mudado de Gideão para Jerubbaal, né? Porque ele colocou a estátua, o ídolo de Baal por terra. Então, ele já sabia a origem dele. Quer dizer, não esperava da parte de Deus ser escolhido. E às vezes, nós julgando a nossa origem, pensamos que Deus, Ele não pode ou não tem, sabe, o discernimento ou o conhecimento, sei lá, a sabedoria, para olhar para mim, para você, e escolher você. Não, Deus vai escolher fulano de tal, né? Fulano é bechão lá, né? É o tal. Ninguém vai olhar para mim nunca. A minha família é a mais humilde. Eu não sou nem filho de pastor, né? Para poder Deus também me chamar para o ministério, né? Há pessoas que pensam assim: minha família não é crente, sou um novo convertido, meus pais
não têm, sabe, nem, não são conhecidos na igreja, os irmãos não conhecem. A minha origem é totalmente obscura. Jamais eu vou ser visto, jamais vou ser escolhido. Você está enganado. Não faz parte dos critérios de Deus quanto às suas escolhas avaliar a origem de ninguém. Ele avalia quem você é. Ele avalia a tua história, a tua mudança de vida, se você de fato nasceu de novo, se você de fato é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Não importa quem foi teu pai, quem foi tua mãe, quem são teus irmãos, se foi macumbeiro, pai de santo, assassino, Deus não quer saber disso não. O negócio dele é com você, e você vai ser o orgulho da tua família. Aleluia. Ninguém esperava que da casa de Gideão fosse o escolhido, e ele mesmo se surpreende com a escolha. A minha família é uma vergonha, né? Meu pai é um idólatra. Somos os mais pobres da casa de Israel. Somos desprezíveis nesse reino, nessa nação. Por que eu? Para começar, meus irmãos, quando o anjo do Senhor fala com Gideão, ele já lança uma palavra profética. Porque ao dizer, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso, de valoroso já não tinha nada. Até ali não. Mas Deus tinha um propósito de mudança, de uma reviravolta na vida daquele homem. Deus, ele tem poder para transformar, para mudar radicalmente a nossa história. Daquilo que você pensava que as pessoas olhando para você não iriam dar valor, não iriam dar crédito, não ia dar um voto de confiança, para alguém que de repente vai ser visto, vai ser acreditado e vai receber credibilidade, um voto de confiança. Nós temos aqui que parar, meus irmãos, com esse negócio, né? De viver complexado. Né? Temos que parar desse sentimento de autopiedade. Sabe, a gente quer que os outros tenham pena da gente, aí começa por você, né? Você com peninha de você mesmo. Não, eu sou um pobre coitado. Eu sou um Zé Ninguém. Sabe? Os irmãos já conhecem a história do Zé Fraquinho, não conhece? Alguém aqui não conhece? Quem não conhece? Vou contar para quem não conhece. Tinha um irmão na igreja que colocaram o apelido nele de Zé Fraquinho. Era o irmão Zé, o nome dele era Zé, né? Mas como sempre que algum irmão encontrava com ele e perguntava como é que ele estava, ele dizia, irmão, fraquinho, né? Estou aqui bem fraquinho, olha por mim. Estou só a misericórdia. E era sempre, o refrão era esse. Meu irmão Zé, como é que você... Rapaz, olha por mim, irmão. Fraquinho, viu? Bem fraquinho. Era a cantiga do capote, né? E aí pegou. Quando alguém, irmão Zé Fraquinho vai ali, né? Irmão Zé Fraquinho chegou. Porque ele não tinha outra palavra a dizer a não ser essa. Um certo dia, uma mulher ficou possessa, endemoniada, e chamaram o pastor para ir lá orar pela mulher. O pastor, para não ir só, chama quem? O irmão Zé Fraquinho, para ir com ele. Irmão Zé, eu vou orar por uma irmã, e a irmã está possessa, que você vai comigo? Pastor, não vou não. Que é isso, meu irmão? Vai sim. Tá bom, eu vou, mas o senhor fica lá que eu intercedo de longe, né? Vou ficar só intercedendo. Tá bom, mas vamos, aí foram. Chegando lá, estava um destroço. A mulher já tinha revirado a casa de cabeça para baixo. O demônio estava virado no bicho lá, usando a mulher. E o pastor foi lá, começou a orar e tal, e expulsando. Aí o demônio sem querer sair, o pastor usou a autoridade do Senhor, né, de Deus. Aí disse, tá bom, eu vou sair, mas eu vou entrar no Zé Fraquinho. Certo? O Zé Fraquinho estava no canto da parede, se temendo todinho, meus irmãos. De longe, só intercedendo. Quando o diabo disse, ele deu um pulo no meio da sala.
Fraquinho o quê, Satanás? Eu sou muito forte, em nome de Jesus. Né? Tem gente, meus irmãos, que a cantiga é essa. Sabe? Ô irmão, por aqui escapando, né? Só uma perinha de nada. Só pela misericórdia. Meu irmão, você tem Jesus na vida. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Você tem valor sim. Ainda que alguém não te valorize, ainda que alguém não te dê o valor que você deveria receber, mas Jesus, Ele investiu tudo por você. Deus pagou por você o mais alto preço que alguém poderia pagar, o preço do sangue do seu filho, derramado na cruz do Calvário. Ninguém se atreveria a morrer por alguém, a própria Bíblia diz isso. Quem ousaria, quem poderia dar sua vida por alguém? Jesus deu, inocente, santo, sem crime algum, mas Ele dispôs-se a entregar a sua vida por você. Se Ele olhou para você, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, e pensou, vale a pena investir nele, vale a pena morrer por ele, vale a pena dar a vida por ela, eu vou morrer, eu vou fazer isso, vale a pena, e fez, é porque de fato vale a pena, meus irmãos. Aleluia. O diabo, ele, desde que o homem foi criado, ele vem numa disputa terrível pelo homem. Pelo homem. O diabo, ele talvez maltrata, escraviza, destrói. É esse seu papel, sua missão. Mas sabe por que é que ele não desiste de lutar pelo homem? Sabe por quê? É porque ele sabe que o homem tem valor para Deus. Ele sabe o valor que você tem para o Senhor. Ele não te quer para coisa alguma, Ele quer só para destruir. Só para isso. Porque Ele sabe que você é importante para Deus. Ainda que alguém diga que não, ainda que alguém te trate como se não fosse assim, mas aquele, eu acho que é o único a quem de fato importa, não é? Para nós a opinião é a opinião do Senhor. O que o homem pensa acerca de você não tem valor. O que importa é o que Deus pensa acerca de você. E em terceiro lugar, Gideão, ele olha para si e vê a si mesmo como alguém insignificante. Ele diz aí no versículo 15: e eu, o menor na casa do meu pai. Lá em casa eu sou o mais pequeno, né? Lá em casa eu sou o menor. Por que não, meus irmãos? Por que não alguém, sabe, da minha casa, que de repente possa ser mais importante do que eu? Por que eu? Às vezes, meus irmãos, a gente não entende a forma como Deus faz suas escolhas. E às vezes até, de fato, perguntamos, questionamos: Senhor, por que eu? Tem fulano, tem cicrano, tem beltrano. Por que não ele, por que não ela? E a resposta é simples: é porque Ele escolheu você. Pronto, só por isso. Os motivos não te interessam. Porque Ele escolheu, não queira saber. Quando Deus resolveu se prover de um rei para reinar em Israel, Saul reinava. Um homem escolhido segundo a vontade e critérios humanos. Porque não era tempo de Israel ter um rei ainda. Mas Deus rejeita Saul e resolve levantar um sucessor para reinar no lugar de Saul. Aí o que foi que Deus falou a Samuel? Samuel, vai até Belém, vai à casa de um homem chamado Jessé,
porque tenho me provido de um rei diante de seus filhos. Deus não disse quem era. Diz: olha, dos filhos de Jessé, um vai ser o rei. Samuel foi. Chegando lá, Samuel, temendo represálias por parte de Saul, que era o rei, descobriu que ele estava ungindo alguém no lugar dele, ele vivo ainda. Ele monta uma estratégia e diz a Jessé: olha, viemos aqui para sacrificar. Se alguém perguntar, a resposta é essa: estou aqui para sacrificar. Porque quando o profeta ia a uma cidade, causava alvoroço. A cidade se... O que Samuel quer aqui? É o profeta, o mensageiro de Deus. Tinha um recado certamente do Senhor, podia ser de juízo, até para matar alguém podia acontecer. O povo ficava assustado. O que Jessé vai fazer aqui? Lá de Ramá, em Gileade, aqui em Belém. O que ele quer? Olha, se alguém perguntar, acalma aí o pessoal, diz que eu vim sacrificar o Senhor. Pronto. Não revela nada. E assim foi feito. De repente, ele vai à casa de Jessé e diz: olha, Deus me mandou aqui para ungir dos teus filhos rei. Coloque diante de mim todos eles. Aí vem todos, um por um. Vem o mais velho, não é? Eliabe. Aí Samuel olha: é esse, né? Acaba bonito, né? Com um cisne bem parecido, né? Porte atlético, soldado, um soldado do exército de Israel. Samuel olhou: só pode ser esse. Aí Deus falou ao coração dele: não é esse daí não, Samuel. Bom, passa o segundo. Abinadab, né? Passa. Bom, se não foi Eliabe, deve ser esse. Também não. Passa o terceiro. Samar. Senhor, desse aqui não pode passar. Com certeza não foi os dois mais velhos. Deve ser esse daqui. Também não é, Samuel. E passou todos os filhos de Jessé, um a um, 7. E parece que a reunião se deu por terminada, pelo menos aos olhos de Jessé, porque até então ele não faz nenhum comentário acerca de um outro filho. Samuel que pergunta: acabaram-se os rapazes? É só esses aí? Ainda diz só, né? 7, né? Aí Jessé: rapaz, tem mais um, tem um menino rei que está lá no campo, né? Tem o Davizinho, ele está cuidando de umas ovelhas minhas. Mas aí Samuel: é o seguinte, ninguém come, ninguém bebe, ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. Manda buscar o rapaz. Eu estou vendo, irmãos, Davi correndo, sabe? Os pinotes mais feios do mundo. Era pequeno, criado solto no mato, cuidando de ovelha. Quando souber: Samuel está na tua casa, vou te chamar. Eu vejo, sabe? Eu vejo assim, nitidamente. Davi, as carreiras para casa. Não era tão bonito não, Davi, meus irmãos. Queimado do sol, ruivo, mas tinha um semblante gentil. Ou seja, numa linguagem aqui mais popular, era simpático, né? De gentil aspecto, é o que a Bíblia diz acerca de Davi. Davi chegou. Quando Davi chegou, que Samuel botou os olhos no menino, aí o Senhor: é esse daí, Samuel. Unge o menino. É Davi. E Samuel pegou o azeite e despejou sobre a cabeça do pequeno Davi. Você pode ser o menor, alguém pode te achar o mais insignificante, alguém pode pensar que você não é ninguém, pode ter alguém na fila, na frente, pode ter alguém pensando que está na ponta, na cabeça da fila, mas quando Deus quer cortar a fila, meu irmão, para separar alguém, para levantar alguém, para honrar alguém, para exaltar alguém, Deus não trabalha, Deus não age por critérios humanos. Deus escolhe segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios critérios, e faz as suas escolhas como Ele quer. Não se impressiona com aparência, não se impressiona com dinheiro, não se impressiona com palavras bonitas, com linguagem polida. Deus não se impressiona, Deus olha para o coração. E lá em Atos está escrito: achei a Davi um homem segundo o meu coração.
E o Senhor disse a Samuel: Samuel, não te impressiones com a aparência. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O homem vê a capa. O homem vê o que está por fora. Eu olho lá para dentro, Samuel. Eu olho lá no coração. Eu sondo as motivações. Eu vejo as intenções. Eu sei a qualidade do que uma pessoa de fato é, não pelo que aparece por fora, mas pelo que eu vejo por dentro. Davi, o menor, o caçula, o esquecido, o insignificante, o apacentador de ovelhas. Gideão, o menor da casa de seu pai. Talvez, não sei se era o caçula, a Bíblia não diz, talvez fosse. Talvez se referisse a isso quando disse: eu sou o menor. Falando talvez de irmãos mais velhos, talvez soldados, talvez mais valentes do que ele. Estava escondido, fugindo da perseguição do exército midianita, assustado, apavorado. Mas Deus havia escolhido Gideão e tinha um compromisso com ele. Gideão, não é tu, Gideão, sou eu em ti que vou fazer. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Glória, me de louvor. Quero que valorize o que você tem. Glória a Deus. Você tem um valor. Você tem um valor. Aleluia. Cuidado com suas palavras. Cuidado com o que você fala de você mesmo. Nunca diga que você não é nada, que você não é ninguém. Nunca se sinta insignificante. Não se sinta sem valor. Pode ser que eu não saiba seu nome. Pode ser que eu não tenha uma aproximação muito grande de você. Pode ser que você se sinta esquecido na igreja. Pode ser que você se sinta diferente, tratado diferente, pensando que alguém vale mais, é mais importante. Pode ser que você pense assim. Mas deixa eu dizer uma coisa a você nesta noite, em nome de Jesus. Deus, mais do que ninguém, tem olhado para você, tem visto a tua vida, tem te contemplado, sabe o valor que você tem. Ele dá exatamente esse valor a você. E aquilo que você não pode fazer por você mesmo, é Deus que faz através da tua vida. Aleluia.